Convidamos agora, então, a psicóloga Adriane Piquet Machado para falar sobre avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. A Adriane possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é diretora da Qualitá, avaliações psicológicas aqui na Medicina Limitada. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em avaliação psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia do trânsito, avaliação psicológica no trânsito, trânsito e saúde mental. Bom dia. Vou falar então um pouquinho sobre a questão da elaboração de documentos legais nesse contexto de avaliação psicológica, que é a avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. É um contexto relativamente novo, né? Mas que vem crescendo, né, de uma forma bastante intensa nos últimos anos, conforme eu vou demonstrar aqui um pouquinho para frente. A minha intenção primeiro é contextualizar um pouco essa avaliação, né? Como qualquer situação de avaliação, nós temos que ter um conhecimento bastante amplo sobre esse contexto, onde a gente pretende atuar, onde a gente atua, né? Então, se eu vou trabalhar no trânsito, eu tenho que conhecer praticamente tudo que for possível a respeito do trânsito. Se eu vou trabalhar com cirurgia, eu vou ter que saber tudo que eu puder saber sobre cirurgia, para poder inserir essa atividade dentro desse contexto, né, e ser eficiente e trazer resultados que gostem de credibilidade. Né? Então, eu trouxe aqui uma definição sobre a cirurgia, um recurso consistente nos casos da obesidade grave, com falha de tratamento clínico. Então, é obrigatório a pessoa que é candidata a fazer a cirurgia que ele comprove a falha de tratamento clínico. Ele tem que ter pelo menos um documento dizendo que ele tentou nos últimos 2 anos fazer dieta, fazer os tratamentos de psicoterapia, exercício físico, etc., e que ele não teve sucesso nessa empreitada. Né? Somente assim é que o médico vai poder elencar a cirurgia como um recurso. Proporciona aos pacientes redução dos índices de mortalidade e melhora das comorbidades clínicas. Então, existem alguns critérios para se poder fazer cirurgia. Então, existe o índice de massa corporal, né? Eu vou falar aqui um pouquinho para frente, né? Então, quais são as indicações hoje? Né? Existe do Ministério da Saúde, adultos com IMC igual ou maior a 40, sem comorbidades, o IMC maior ou igual a 35, com uma ou mais comorbidades associadas. Então, normalmente o obeso ele nunca é muito saudável. Então, ele tem problemas de diabetes, pressão alta, asma e outras comorbidades decorrentes da obesidade. Né? E, para se poder fazer cirurgia, ele tem que ter esse intervalo aí de IMC maior ou igual a 35, mas ele tem que ter comorbidades. Aquele que tem mais de 40, ele não precisa ter comorbidades. Ele pode ser extremamente saudável, mas ele assim mesmo ele já pode ser operado. A indicação da resistência aos tratamentos conservadores, então aqueles 2 anos, né, de antecedência, com dietoterapia, psicoterapia, tratamento farmacológico e atividade física, comprovados o insucesso desse trabalho. A motivação, aceitação e conhecimento sobre os riscos da cirurgia, então a pessoa tem que saber o que vai acontecer com ela, quais são os riscos, quais são os problemas, né, que ela vai naturalmente ter que lidar posteriormente à cirurgia. E ele deve ter ausência de contraindicações, né, que é óbvio. Aí, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como critério de contraindicação as causas endócrinas tratáveis da obesidade. Então, por exemplo, a pessoa tem um hipotireoidismo que causa, né, essa obesidade. Então, claro que ele vai ter que tratar essa condição e talvez isso já ajude a normalizar o peso. Então, ele não vai ser operado se ele tiver aqui uma causa tratável de obesidade endócrina, né? Dependência de álcool ou drogas lícitas. E aqui entra um pouco a nossa responsabilidade na avaliação, né? Não temos clarezas maiores a respeito desses critérios também, né? No sentido que tipo de utilização, com que frequência, qual a problemática, o que está envolvido nesse aspecto. Doenças psiquiátricas graves também são contraindicativos, sem controle. E aí também temos várias coisas a pensar a esse respeito, né? Que tipo de doenças psiquiátricas
causariam o insucesso dessa pessoa no seu emagrecimento. Né? Não temos definição também clara sobre isso, também não temos muitos estudos, né, científicos que baseiem esse trabalho. Como na avaliação psicológica, aliás, a gente não tem muita coisa produzida, né, como norte. Pessoas que tenham risco anestésico e cirúrgico, claro, cabe ao médico, ao anestesista avaliar, né? E pacientes com dificuldades em compreender riscos, benefícios, resultados esperados, alternativas de tratamento e mudanças no estilo de vida requeridos com a cirurgia bariátrica. Então, claro que a pessoa tem que ter um certo nível de compreensão do que vai acontecer com ela, dos problemas que naturalmente ela vai ter. Provavelmente ela vai ter que lidar com a situação de manutenção da sua saúde de uma forma muito mais cuidadosa até do que lidava antes. Existe toda uma possibilidade de anemia, de controles, perdas de vitaminas, reposições, e que vai ser provavelmente até o resto da vida dessa pessoa. Né? Então a pessoa precisa entender esse processo, claro, antes de mais nada, estar motivado para ele. Né? O Ministério da Saúde publicou no ano passado uma nova portaria que regula o tratamento dentro do SUS, né? E aí incluiu a limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado. Então, a princípio, uma pessoa que tivesse um rebaixamento intelectual que não tivesse uma rede de apoio não poderia ser sujeito de uma cirurgia. E quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo o uso de álcool ou drogas. No entanto, quadros psiquiátricos graves sob controle não são contraindicativos obrigatórios à cirurgia. Né? Então, alguns médicos têm como se colocam de uma forma positiva em relação, por exemplo, a uma pessoa que tem rebaixamento intelectual, mas que seja a única oportunidade que ele tem de manutenção da vida, fazer essa cirurgia. Então, o médico que vai avaliar os riscos. Né? Se essa pessoa não vai conseguir administrar sua dieta, administrar os cuidados pós-cirúrgicos, mas se ele tem uma rede de apoio, uma mãe que cuide, alguém que se responsabilize por ele, um curador, ou alguém que tenha essa condição, essa pessoa pode então ser operada. Então, antes de mais nada, o julgamento sempre vai ser no fim da história do médico. É o médico que vai fazer a análise de riscos. Né? É pior ele ficar assim, do jeito que ele está hoje, ou é pior ele fazer a cirurgia. Né? E às vezes as duas coisas são riscos muito sérios. Né? Para a gente ter ideia da evolução dessa cirurgia, eu fui buscar umas estatísticas, essa aqui é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ela começou a ser feita lá nos anos 90, 98, mais ou menos, os primeiros, assim, talvez um pouco antes até. E a gente tem visto que essa evolução tem sido muito grande, né? Então, em 2003, 16 mil cirurgias, em 2010, na última estatística disponível, que havia 60 mil. No ano passado, essa mesma portaria que eu citei, ela ampliou a faixa etária para menores de 18 anos. Então, hoje, a partir de 16 anos, até critério médico, a idade máxima é critério médico, anteriormente era de 18 a 60, né? E agora é o critério médico que define simplesmente o adolescente obeso, ele tem que ter já a sua condição óssea já toda desenvolvida e tal, porque vai trazer problemas, né, se ele ainda estiver em desenvolvimento, pelas carências nutricionais posteriores à cirurgia. Né? Então, nós temos aí, em 2010, 60 mil clientes que chegaram nos psicólogos, normalmente psicólogos clínicos, né, dizendo, olha, eu preciso fazer uma cirurgia, eu tenho que apresentar um laudo, né, e é para ontem, normalmente a demanda é assim, né, a cirurgia está marcada, eu preciso do laudo. Não, mas veja, para fazer um laudo nós precisamos fazer uma avaliação psicológica e que precisa constar de determinados horários e determinados procedimentos. Não precisa, eu só quero o laudo. Né? Não, eu só quero o documento. Então a demanda normalmente é muito essa, né? Ter o documento para que ele consiga fazer essa tão sonhada cirurgia. Então, existe aí provavelmente um crescimento que continua nesses últimos anos e maior ainda pela entrada dos adolescentes dessa possibilidade também da cirurgia. Dentro da avaliação psicológica, normalmente ela está inserida nos serviços multidisciplinares, em hospitais,
em serviços públicos, algumas vezes, em clínicas de gastroenterologia, então tem lá os profissionais, nutricionista, tem o psicólogo, tem anestesista, o próprio cirurgião gástrico, ou nos serviços particulares, né? Então eu, na minha empresa, recebo a demanda, a pessoa liga, e eu faço avaliação psicológica para quem deseja, com o encerramento, né, na entrega do documento que ele necessita para a liberação. Por que se usa fazer avaliação psicológica nesse contexto? Porque os problemas orgânicos são evidentes, as problemáticas são seríssimas, né? As pessoas obesas mórbidas, elas tendem a morrer 9 vezes mais do que as pessoas com peso normal, e elas têm uma grande possibilidade de reversão desse quadro, né, que é extremamente complexo, que é extremamente difícil. Né? E também existem os problemas psicológicos que vão alterar em muito o quadro final do sucesso dessa cirurgia. Não são poucos casos, estima-se que em torno de 20% a 30% das pessoas que pós-operados voltam a engordar, porque não houve um tratamento anterior de psicoterapia, um acompanhamento mais cuidadoso por parte dessa pessoa, e as compulsões continuam, né, as ansiedades continuam, e essa pessoa muitas vezes retorna a essa condição, às vezes ele se torna mais obeso do que anteriormente. Né? Então, é preciso, de uma forma de previsão, né, de tentar dar um suporte para essa pessoa, e senão a gente vai fazer só uma transformação de um gordo que é infeliz no magro infeliz. Né? Então, é preciso trabalhar psicologicamente esse sujeito. Tá? Então, muitos médicos, penso, né, pelo que eu tenho visto, consideram a avaliação psicológica extremamente importante nesse processo. Porém, muitos médicos consideram o documento só importante, né? Então, assim, vai lá e pega o laudo e traz aqui, porque se eu tiver algum problema do seu caso, eu tenho mais alguém a quem incriminar, né, nessa situação toda, né? Então, eu acho muito importante que a gente também consiga se vincular com médicos que tenham um conhecimento maior, um entendimento melhor sobre o que é essa avaliação, e o quanto a condição psicológica é determinante do sucesso ou insucesso dessa cirurgia. Né? Por quê? De forma geral, na literatura, eu fiz uma síntese aqui, vai haver uma reorganização da vida pessoal de uma forma geral. A gente entende a cirurgia como um trauma. Um trauma no sentido assim, é um trauma escolhido, né? Mas é alguma coisa que vai reorganizar a vida do sujeito. Né? Por quê? Porque vai ter imposição de novos hábitos alimentares. Né? Mudar hábito é muito difícil. A pessoa comeu errado a vida inteira, a partir de agora ele vai ter que mastigar 400 vezes antes de engolir qualquer coisa. Ele vai ter que tomar cuidado porque ele vai passar mal se ele comer alguma coisa que não está muito bem mastigada, ou que come em excesso, come doce, esse tipo de coisa. Vai ter o chamado dumping, né, que é uma reação orgânica extremamente forte, intensa. Ele vai ter que cuidar muito do que ele come, porque ele vai ter que se nutrir muito bem, ele não vai ter mais espaço, né? O estômago ele é reduzido a 25 mililitros. Então, isso é um copinho de café, né? Que inicialmente a pessoa toma durante 10 dias, 7 dias, 10 dias, somente líquidos, depois ela vai passar pastosos, depois que nem criança, né? Que nem neném. Para que esse estômago cicatrize e ele tenha de novo a condição de receber uma alimentação numa quantidade um pouco maior. Com o passar do tempo, o estômago é um músculo, ele vai novamente dilatando, né? E aí está o risco, ele pode voltar a ter a capacidade anterior, que é 1 litro, 1,5 litro, que mais ou menos é o que a gente, as pessoas com estômago normal, tem. Né? Vai haver uma radical mudança da imagem corporal, então assim, a pessoa emagrece muito, é esperado normalmente 10% do peso total da pessoa no primeiro mês. Então, no primeiro mês, a pessoa emagrece 10 quilos, no segundo mês, 9 quilos, 8 quilos, num contínuo, até 1 ano e meio, 2 anos que para de emagrecer. Né? Então, vocês todos devem conhecer pessoas que fizeram cirurgia e que têm uma perda de peso que chega a ficar irreconhecíveis. Né? Depois a pessoa olha assim, nossa, não te conheci, tão diferente que você é. Né? Capacidade de suportar as transformações radicais impostas pela cirurgia, então lidar com isso, como é que é essa coisa da reorganização do esquema corporal, da imagem corporal, melhor dizendo, né?
como que é esse trabalho e como ele pode ser mais complicado para algumas pessoas e para outras. Quais os recursos psíquicos para o comportamento adaptativo? Que tipo de previsão, de prognóstico, como o Roberto falou, a gente pode fazer sobre essa situação? E quais as estratégias de coping ou enfrentamento dessa situação toda que essa pessoa vai passar, né? Então, de forma geral, os objetivos dessa avaliação vão ser compreender a história da pessoa e os significados de engordar e emagrecer para ela, né? Então, toda avaliação ela tem que ser extremamente individualizada, né? Então, essa pesquisa vai ter que ser focada na história da pessoa e para cada um vai ter um sentido, né, emocional essa condição. Verificar a condição da saúde psíquica para enfrentar a cirurgia e suas repercussões. Verificar a condição da estabilidade emocional, como é que a pessoa tende a lidar com essas frustrações, com essas mudanças, com toda essa condição nova. As possibilidades psíquicas de suportar transformações radicais. Então, é importante na nossa investigação verificar lá como essa pessoa lidou na vida com situações de luto, por exemplo, se ela engordou em situações de frustração ou situações positivas, né? A maternidade geralmente é um momento onde as mulheres aproveitam e engordam bastante, né? Então, tem pessoas que engordam 40 quilos durante a gestação, e aí geralmente é uma causa sempre indicada da perda do controle sobre o peso, né? Então, assim, como que a pessoa pode administrar essas transformações, né? E verificar a capacidade de elaborar conflitos, né? E surgir os comportamentos adaptativos. Até que ponto a pessoa está preparada para isso, né? A grande questão, eu acho, é assim, olha, a quais recursos o cliente pode recorrer quando impossibilitado de comer em excesso, né, como via de resolução dos seus problemas, né? Então, tem várias teorias psicológicas que explicam a obesidade, o lidar com a frustração, lidar com a angústia, com a depressão, como o uso do alimento como uma droga, no sentido da dependência, e aí a gente não vai entrar nesse contexto, nesse momento. Eu fiz um resgate, eu acho que nós já falamos bastante sobre isso, mas assim, esse é um quadrinho que a gente fez, um caderno aqui do Conselho, há uns anos atrás. Era um programa de atualização e avaliação psicológica que a gente ministrou assim, no Paraná todo, e esse programa de cursos acabou se tornando um material gráfico, né, chama-se caderno, ele está disponível no site do Conselho. E aí a gente faz uma comparação rápida aqui entre o que é avaliação e o que não é. Eu acho que é interessante a gente só dar uma passadinha. Então, a avaliação é um processo dinâmico e não é um trabalho mecânico, apesar que a gente ainda tem modelos, né, de trabalhos bem mecânicos dentro dessa área e que se nominam a avaliação de uma forma equivocada, né. É um processo de conhecer o outro e não é só avaliar algumas características, né. É um processo científico e não é sinônimo de aplicação de testes, então já falamos bastante disso. É um trabalho especializado, apesar do Conselho Federal não entender como especialidade, né, como uma especialidade, como é a psicologia do trânsito, psicologia clínica, etc. Muitos dos psicólogos que trabalham nessa área a consideram uma especialidade, né. E não é um processo simples, rápido e fácil, né, como os demandantes da avaliação normalmente querem, né. Ontem eu comentei daquela pessoa que queria um laudo para concurso, que ela precisava até terça desse documento, urgentemente, e de uma forma bem baratinha, né. Então, assim, você tem a cada pedido que esclarecer essas coisas, né. Não é simples, não é rápido, não é fácil, não é barato, né. Não vou fazer isso por R$50, né. Então, a cada demanda, a gente sempre tem que estar, não só das pessoas, dos particulares que nos procuram, mas também das empresas que nos solicitam avaliações, explicar que essa avaliação, ela gera todo um trabalho, ela tem vários momentos e que vai envolver uma série de atividades, não só na frente do cliente, mas sozinho, na tua reflexão, na avaliação dos testes, na elaboração do laudo, quer dizer, existem várias outras possibilidades. É a obtenção de amostras e nunca é um conhecimento definitivo sobre o comportamento observado, né? Então a gente se assusta quando vê uma resolução ali, né, uma coisa tão taxativa, né? Tem que ter certeza que realmente não é possível, a gente não tem a condição, né? A gente pode estimar um grau maior de certeza, um grau menor de certeza, mas assim, a condição de que essa pessoa terá sucesso na cirurgia vai ser muito difícil de determinar.
Então, a gente usa normalmente em todos os nossos cursos esse esquemão aqui, né, que eu acho que ele é bem simples, bem claro. O ponto de partida qual é? O objetivo da tua avaliação, o que você quer saber naquele sujeito, né? Então, a partir disso eu vou planejar, eu vou fazer um roteiro, vou selecionar os métodos, os procedimentos investigativos, eu vou fazer o contrato de trabalho. Essa não é uma prática, né? A gente sempre orienta que se faça, o conselho fornece modelos, né? Sempre um contrato por escrito, né? Do procedimento todo, do processo todo. Administrar e coletar os dados, avaliar e interpretar esses dados, integrar todas as informações, porque às vezes é um trabalho bem grande, né? Juntar tudo que você colheu e selecionar aquilo que é relevante do que é menos relevante, né? E aí redigir o seu documento, laudo, hoje denominado pela resolução laudo relatório e devolução, né? E esse laudo relatório nada mais vai fazer do que responder o objetivo inicial, que é, sim, essa pessoa tem condições de se submeter a uma cirurgia bariátrica. Ou não, essa pessoa não apresenta, neste momento, né, condições de se submeter a uma cirurgia bariátrica. Então, qualquer modelo de avaliação a gente consegue encaixar aqui, né? E por isso a gente sempre tem que pensar numa avaliação como um processo extremamente dinâmico. Porque muitas vezes a gente planeja, vou fazer o BPR5, vou fazer o Zurich, vou fazer isso e aquilo. E aí, de repente, aparecem dados completamente novos nessa avaliação e você vai ter que reorganizar o seu rumo, né? Então, aparece uma informação de uma depressão, né, que você não tinha imaginado que ia aparecer. E aí, eu tenho que dar uma reorganizada, vou ter que usar algum outro teste, que meu objetivo, essa informação, para poder ter um grau de conhecimento adequado e poder, então, passar uma decisão adiante. Então, eu vou falar aqui, já me sinalizar nos 5 minutos últimos, bem quando a gente começa a falar de laudo, mas tudo bem. Então, assim, a resolução comenta, então, que o laudo, o relatório, uma apresentação descritiva das condições psicológicas e das determinações históricas, sociais a respeito dessa situação, investigados, né? Não vou me fixar na estrutura. Então, existem lá as partes que são obrigatórias, né? Tem que entender que laudo sempre é o resultado de um processo de avaliação, né? Então, não existe um laudo pelo laudo, né? Então, eu quero um laudo sobre isso, mas, assim, precisa ter um processo investigativo, avaliativo, para poder produzir um documento, né? É um estudo científico, ele deve ser inteligível, autoexplicativo e convincente, ele tem que ter sentido e ter lógica, quer dizer, quem recebe tem que entender, é bem óbvio isso, né? Mas, assim, não é a prática, como a própria Ângela comentou agora há pouco, né? A gente, às vezes, lê um laudo e você não consegue entender o que a pessoa quis dizer, né? O raciocínio tem que estar expresso no laudo, a gente tem que integrar os dados que a gente considera importantes e sempre apresentar afirmações, hipóteses e inferências que sejam baseadas em argumentos, em informações objetivas colhidas nesse processo. Regra geral, a gente deve dizer o necessário de tal forma que sempre possa ser interpretado com objetividade, né, especialmente no contexto judicial, onde os advogados, obviamente, treinados para isso, vão localizar aquelas coisas que não estão muito claras e vão usar em favor da causa, em favor dos seus clientes, né? E não possa ser usado em prejuízo do indivíduo em questão. Mais especificamente na cirurgia, então ele tem que estar previsto no contrato, né? A pessoa vem buscar um laudo, né? Então ele, obviamente, tem que ser entregue ao final, né? Ele deve apresentar uma conclusão relativa aos objetivos, então a indicação ou não para a cirurgia, ele está em condições ou não de fazê-la, né? Ele deve ser encaminhado ao médico. Às vezes chegam os formulários de convênio, né? Da Unimed, na clínicas, etc. Então são formulários próprios, onde a pessoa preenche, o psicólogo preenche, assina, tal, carimba. Mas como recomendação sempre o conselho mesmo indica que se anexe o laudo, né, o laudo descritivo que normalmente a gente faz. Eu sempre peço a ciência do cliente e do familiar, se for menor, né, então a pessoa assina que ele está recebendo, fica com essa cópia para mim. Se é menor de idade, que é essa nova realidade dentro da cirurgia, então o responsável também deve assinar. E as recomendações, ressalvas, encaminhamentos, a gente vai também sugerir no laudo. Uma coisa que eu vejo às vezes na prática que me preocupa é assim, a pessoa escreve no laudo para a pessoa fazer psicoterapia, indica-se psicoterapia,
mas não tratou isso com o cliente. Né? Então, qualquer indicação, qualquer encaminhamento, no meu entender, ele tem que ser tratado, antes de mais nada, com o sujeito, na hora em que a demanda acontece. Né? Então, olha, já pensou sobre isso, então acho que é bom se você for, etc, etc. E aí registrar para que o médico saiba que você fez esse encaminhamento. Né? Não dá para encaminhar sem o sujeito saber. Vamos visar unicamente o bem-estar do sujeito, vamos não expor excessivamente, também já falamos disso, né? E ressalvar o caráter temporário do conteúdo expresso no documento. A questão da exposição é muito complicada, porque muitas vezes a gente vê diversos laudos em diversos contextos tratando de questões que não são relevantes. Né? Eu lembro uma situação bem estranha que aconteceu, de uma avaliação de porte de arma, né? Em que esse laudo acabou caindo na minha mão por uma circunstância outra. Até foi falado da heterossexualidade, eu queria dizer isso, onde o psicólogo afirmava que aqueles vigilantes, uma situação de vigilância orgânica de uma instituição, tinham tendências homossexuais, porque as heterossexualidades do IFP tinham dado baixas. E que é extremamente usual, né? As pessoas normalmente reprimem essa informação. Hoje o IFP2 não tem mais, né? É interessante, apesar que eu achava interessante em muitos contextos essa avaliação da heterossexualidade. Mas, além do psicólogo não saber a definição do teste, para que ele serve aquela mensuração, aquela medida, além disso ele concluía coisas absurdas, né, a respeito do fato de ter ficado baixo. E aí, qual é a relevância numa avaliação de porte de arma, de vigilante, se ele tem tendências homossexuais ou não? Eu lembro que eram 12 vigilantes, 10, 12 vigilantes, assim, senhores, né, de assim, mais idade, eram 20 e tantos funcionários da empresa, 20 e tantos anos funcionários da empresa, e o psicólogo que recebeu esses laudos da empresa pegou, guardou, falou, não, vou levar lá para a Adriane ver. E a gente viu juntos, e realmente aí tomamos algumas medidas para evitar que isso chegasse às mãos dessas pessoas. Né? Então isso é muito complicado, tem que tomar extremo cuidado com isso. Né? Só para terminar, acho que é importante a gente falar das problemáticas que a gente vê nesse contexto, atendimento de familiares e cuidadores. Né? Então existe uma prática dos médicos, sim, nas suas consultas, orientar os familiares, os cuidadores, sobre como vai ser a cirurgia, vai acontecer, etc. Porém, considera completamente inadequado isso acontecer num processo de avaliação psicológica, com o objetivo de chamar o marido para checar se as informações da esposa estão sendo verdadeiras. Tenho esse relato constante dos meus cursos, fico apavorada, porque eu acho que isso é uma quebra de sigilo, é uma coisa completamente inadequada. E assim, como é que você vai administrar posteriormente uma situação como essa? Né? Então o cara fala, mesmo ela não te contou que ela tentou se matar. Ok, e daí você vai fazer o que com essa informação? Que não veio através da própria pessoa. Né? Então nós temos que avaliar o sujeito, não as outras informações colaterais. Se você quer fazer uma orientação à família a respeito da situação da cirurgia, etc., ótimo, depois que a avaliação tiver feita e o resultado tiver dado. Né? Acho que isso é muito complicado acontecer durante. Considerar achados como verdades absolutas. Né? Então, na verdade, a gente junta um quebra-cabeça quando você está fazendo uma avaliação e você tem indicadores de vários procedimentos ou métodos que nós utilizamos. E todos eles são grandes hipóteses, nada mais do que hipóteses, então os testes também nos trazem hipóteses, nunca nos trazem verdades, né? E eu vejo isso muito equivocado também em muitas situações, onde num congresso, bons anos atrás, uma pessoa falou assim que por uma linha do palográfico ela sabia se a pessoa usava drogas. E eu fiquei, uau, puxa, que bacana esse teste, né? Enquanto que não há essa possibilidade. O teste tem alcances e limitações. O palográfico é um dos testes mais limitados que nós temos hoje de personalidade. Né? No sentido de falta de pesquisa no trânsito ele tem 100 sujeitos. Né? Quer dizer, nós temos que ter uma visão crítica sobre o teste e jamais achar que tudo que está no palográfico pode ser seguido à risca. Né? Inclusive tem algumas interpretações que eu já vi em laudo também, ausência de racionalidade. Vocês forem vendo, eu não me lembro onde que é, mas
Então, como é que você diz que uma pessoa não tem racionalidade a partir de um palográfico, né? E assim, quem que não tem racionalidade, né? Então, assim, sempre há um filtro, né? Que é extremamente importante que a gente faça entre os dados que a gente coletou e aquilo que a gente vai escrever, né? Não é porque o teste escreveu, que o teste disse, que está escrito no manual, que eu vou escrever no meu laudo. Elaborar laudos a partir de um único atendimento, ou somente a partir de entrevistas, né? Pode fazer só entrevistas em um processo avaliativo? Claro, tem pessoas que não são avaliáveis com testes, né? Se a gente for pensar nesse contexto da neuropsicologia, idosos, pessoas traumatizadas, acidentes, etc., obviamente, tem muitas pessoas que a gente não consegue testar. Mas a gente tem bons instrumentos, então por que não utilizá-los? Né? Porque eles ajudam a objetivar informações que a entrevista pode deixar ao lado. Né? Então eu não consigo pensar numa avaliação que não tenha entrevista, observação e testes, que é acho que é o mínimo básico. Né? Para terminar, o pacote de procedimentos, então eu frustro muito meus alunos nisso, porque eles vêm perguntando qual teste, qual teste? Depende do caso, não existe um pacote. Eu sei que pessoas hoje dão cursos dizendo, você tem que fazer esse. Tá? Isso é completamente insensato, na minha opinião. Cada caso vai demandar um teste, e por isso nós temos que ter conhecimento de vários testes. O equívoco que eu vejo, por exemplo, a obrigatoriedade de avaliação de inteligência nesses clientes. Mas ele precisa saber, ele precisa compreender o que vai acontecer. Eu não preciso testar alguém para saber a condição de compreensão que ele tem. Uma boa entrevista, observação, a lógica das informações que ele me dá, já me dão uma boa estimativa da condição de compreensão que ele vai ter da cirurgia. Eu não preciso testar. Tá? Não considerar os resultados como indícios, e sim como um conhecimento definitivo e cristalizado do cliente, né? Então sempre é um corte na vida da pessoa, é hoje essa avaliação, então eu vou afirmar, nesse momento eu verifiquei isso, amanhã ele sai daqui atropelado ali na esquina, mudou tudo, esse laudo não tem mais validade, né? E eu vejo também o uso do CID, né? em laudo de cirurgia bariátrica, né? Também aí a grande questão, que a gente já comentou, a Angela já comentou, o próprio Roberto também já comentou ontem, né? E para fechar então, eu gosto dessa citação, que as informações fornecidas ao médico, então o médico vai ter todos os laudos, todas as informações, toda a anamnese do cliente, toda a investigação que ele fez, vão fazer parte de um todo maior, e nesse caso, entendo que cabe ao médico a decisão final sobre a indicação ou não da cirurgia. Então é o médico que vai decidir, né? Nós podemos apontar riscos, problemáticas, ou sugerir postergar a cirurgia, no sentido de que não é o momento. Isso acontece muitas vezes em avaliação, a pessoa, acho que eu não vou fazer essa cirurgia mais. Ele muda de ideia durante a avaliação, porque claro que você problematiza, você faz a pessoa pensar, né? Só ele vai ter em mãos todas as informações necessárias, além de ser um profissional competente para avaliar tecnicamente todas as informações colhidas em todo o processo pré-cirúrgico. Para fechar, só eu gostaria de comentar que essa não indicação se converte em um grande problema, né? A pessoa vê muitas vezes a cirurgia como a salvação da sua vida, mesmo que não seja tão drástica a situação, mas existem ideias fantasiosas, assim, muito grandes, né, muito importantes sobre essa cirurgia, no sentido de que, nunca mais vou precisar pensar no que eu vou comer, não vou precisar mais fazer dieta, alguém vai vir e vai me emagrecer, né? Então eu não me comprometo com essa cirurgia, com esse processo, e o não, né, nesse sentido, vem a frustrar um monte de expectativas e questões que são muito difíceis de manejar, né? Então é preciso, né, de novo, que a gente tenha aí um mergulho mais científico também nesse processo avaliativo, qual é o perfil das pessoas que têm sucesso nessa cirurgia e qual é o perfil das pessoas que não têm, quais são as características psicológicas preditoras de um comportamento adequado pós-cirúrgico, que possam nortear melhor ali a nossa avaliação inicial desses candidatos. Tá? Então era isso que eu tinha para falar, agradeço a atenção e depois a gente pode trocar uma ideia sobre o assunto.
Bom dia a todos, obrigado pela presença. Foi um prazer ser convidada pela Denise para participar deste evento e já tive várias oportunidades de estar aqui no Conselho em várias ocasiões, mas creio que essa é uma situação bastante importante para quem faz neuropsicologia. Então, quais seriam os objetivos da avaliação neuropsicológica para gerar um parecer ou um laudo neuropsicológico? Os objetivos, primeiro, da avaliação. Qual é a demanda e qual é o contexto para a determinação desse nível, desse perfil neuropsicológico. Então, você vai determinar o nível de funcionamento da pessoa nas várias, diversas habilidades, atenção, memória, raciocínio, tentando construir o perfil neuropsicológico. A partir daí, você trabalha com os métodos, que seria, então, a escolha dos testes de acordo com a indicação clínica, que é o ponto que eu vou abordar de uma maneira mais detalhada, que eu acho bem relevante para que mesmo as pessoas que não fazem neuropsicologia compreendam como a gente raciocina na neuropsicologia. A sustentação da literatura sobre o método utilizado. E no caso da neuropsicologia, a literatura relacionada com o aspecto neurológico ou da doença em questão. Nós vamos ver isso. Uma análise qualitativa que é extremamente relevante do ponto de vista da neuropsicologia. E a conclusão, então, a produção desse informe final, né? Informe, como diz o professor Roberto, que eu tive o prazer de assistir um curso extenso com ele, recomendo quem puder fazer, porque realmente foi assim, extremamente instrutivo para mim. A conclusão seria a análise desses resultados e a correlação com os dados clínicos, integrando então com a demanda. Então nós vamos ver vários aspectos disso. Então eu vou dar um exemplo de uma área completamente fora, certo? Você tem um caso com uma fratura de fêmur, tá? A indicação de fazer um raio-x? Sim, certo? A indicação de fazer tomografia de crânio? Não. Eletroencefalo? Não. Tá bom. Mas se é uma pessoa de 78 anos, que pode ter caído por um possível desmaio, pode ter tido um AVC, pode ter tido uma crise epilética, que também ocorre em crises epiléticas em pessoas de mais idade. Uma primeira crise pode ocorrer. Sim. É indicação clínica. Provavelmente vai ser feita uma extensa investigação com essa pessoa para determinar, não só depois de atender a fratura do fêmur, vai determinar quais as possíveis causas de maneira a prevenir outras coisas. Aí a indicação clínica. Para a neuropsicologia, isso é bem importante. Qual é a indicação? Então nós vamos ver algumas situações, são algumas, o leque é grande. Eu quero trazer alguns pontos de exemplo para a gente discutir algumas questões. Sexo masculino, eu não fiz baseado num caso, eu peguei uma situação geral, né? Não peguei uma pessoa especificamente, né? Sexo masculino, 65 anos, advogado, autônomo, queixas de dificuldades de memória, repete várias vezes que faltam as palavras. Estou falando, faltam as palavras, não me lembro das coisas, faltam as palavras. Teria um declínio cognitivo? Você vai fazer, então, uma avaliação de toda essa queixa, de todo esse histórico educacional, ocupacional. Tem muita importância qual é o tipo de atividade que a pessoa tem, qual é o nível educacional, todo esse contexto é muito relevante na interpretação dos resultados dos testes e de que testes dá para aplicar. Então, se você pega pessoas que não são, ou muito pouco, ou quase não completamente alfabetizadas, tem certas tarefas que você não pode utilizar ou são completamente irrelevantes. Se você aplicar, não vão trazer nenhum resultado. Mas existem outras situações, quando você tem um alto nível de desempenho, que você precisa pesquisar também. Então isso é bastante importante em todos os quadros de avaliação neuropsicológica. E daí você vai fazer uma seleção dos métodos. Trabalhar com o nível intelectual, com a memória, com a linguagem, habilidades visoespaciais. Por quê? Porque essa queixa aqui é uma queixa que a pessoa traz, mas o que a pessoa entende como dificuldades de memória, entram muitas coisas, certo? E isso você vai avaliar nessa primeira entrevista. Então, a tua escolha de testes não é porque ele se queixa de memória que você só vai fazer memória. Você tem que ter esse contexto
E, não raro, você descobre que as situações ocorrem em outros campos e não especificamente na memória. Então, é esse um dos pontos. Aqui, continuando com o nosso caso. Você vai determinar o nível de comprometimento, né? Qual é o perfil neuropsicológico. Pode ser um quadro de declínio cognitivo leve, né? Que é muito mais específico da memória. Pode ser alguns sinais iniciais de um quadro de afasia progressiva, certo? Pode ter um comprometimento de memória também, sim ou não, mas a afasia progressiva é principalmente um comprometimento inicial da linguagem, pode evoluir ou não. Todas essas coisas você vai trabalhar no contexto. Pode ser uma degeneração lobar frontotemporal, onde você vai ver mais alterações de flexibilidade cognitiva. Tudo isso você vai avaliar junto, né? Então, aquilo que eu havia dito antes, não pode se restringir só à queixa. Você vai pesquisar todos esses aspectos. Daí, uma outra situação. Sexo feminino, 32 anos, vendedor, ensino médio, tem uma epilepsia do lobo temporal. E aqui, nesse caso, eu vou abrir um particular, porque essa é a área que eu trabalho especificamente no HC. Eu conheço várias carinhas que estão aqui, que já estiveram lá também, trabalhando com a gente. Nesse contexto, inserido bem dentro da equipe, a gente tem por hábito não saber mais coisas a respeito do quadro clínico do paciente, justamente para fazer a avaliação sem ter essa influência. Então, dentro do contexto de equipe, isso é bem possível e bem produtivo para quem faz neuropsicologia. Então, o paciente tem crises epilépticas recorrentes, né? Não vai controlar com nenhuma medicação, já tem isso no histórico, uma possível indicação para fazer uma lobectomia temporal anterior, uma cirurgia para tratamento da epilepsia dela. Qual é do que ela se queixa? Uma grande parte desses pacientes se queixam de dificuldade de memória. Qual é a história educacional? Você vai selecionar os métodos, foi do nível intelectual, e neste contexto é fundamental técnicas que diferenciem entre memória para material verbal e visoespacial. Isso é muito importante. Faz toda a diferença se tratando de uma suspeita de epilepsia do lobo temporal. Então, esse contexto que a gente precisa de muito apoio do que eu vou falar daqui a pouquinho da questão da literatura. E aspectos de linguagem, habilidades visoespaciais e funções executivas. Então, seguindo o nosso caso, aquilo que eu mencionei, vamos fazer a avaliação sem as informações sobre a materialização da crise, né? E vamos ver se ela tem um comprometimento cognitivo global, isso pode ocorrer, se os comprometimentos são de memória episódica de material verbal, congruente com o quadro neurológico, digamos que ela tenha aí, na discussão com a equipe, se ela tem uma alteração em hemisfério esquerdo, ou se é contralateral, não é congruente, o que pode ocorrer, né? Nem todos os nossos pacientes, às vezes a gente brinca com essa situação, leem o livro de que eles todos têm que ter a alteração de memória exatamente congruente com o que diz o livro, às vezes não, e isso tudo tem que ser muito discutido com a equipe para avaliar, junto com a equipe, o prognóstico cirúrgico no campo da neuropsicologia, o prognóstico do funcionamento cognitivo em relação à cirurgia. Aqui é um exemplo dessa situação, onde você pode fazer um perfil, né? No caso de pacientes com epilepsia do lobo temporal esquerdo, existe uma tendência de que todas as funções de memória verbal estejam mais comprometidas que as funções de memória visual. Né? No entanto, nem sempre as funções avaliadas pelo VAIS, né, então funções que envolvem raciocínio, etc., você encontra essa mesma diferença. Nesse caso, só alguns itens. Nós, na avaliação neuropsicológica, tendemos a avaliar muito individualmente o desempenho dos testes, não focar muito no cômputo geral do QI. Né? Esse é o aspecto. Então, os métodos. Qual é a sustentação na literatura que os métodos têm para produzir uma informação do ponto de vista neuropsicológico? A neuropsicologia tem uma vasta literatura internacional e nacional mais recente, mas internacional é uma literatura bem fundamentada. Em certas áreas, demência e epilepsia, existe uma quantidade muito grande de artigos. Então, fazendo um levantamento, o PubMed
eu fiz um levantamento, agora o primeira lista, 206 artigos sobre o teste das listas de palavras de rei. O mais clássico e talvez aquele que mais aponta correlações com as disfunções de áreas mesiais temporais de hemisfério dominante para a linguagem. De todos os testes. Então, é um teste que acaba tendo bastante justificativa de literatura. O Medline lista 198, sendo 10 dos artigos listados agora, recente, em epilepsia, Lilacs, e temos 8 teses e dissertações produzidas em universidades brasileiras que lidam com esse material em epilepsia. É bastante. A figura complexa de Rey, que é um dos testes, este sim, listado e vendido. Esse teste não é comercial, esse teste está publicado em livro, originalmente, e em artigos científicos no mundo inteiro. E esse teste, então, todo mundo conhece, é um teste de memória. Que erro aqui. Visual, desculpe o erro aqui. Certo? Com do PubMed 67 artigos, do Medline 70 artigos, sendo 6 em epilepsia, o Lilacs lista mais 25 artigos, alguns desses acabam sendo redundantes, e tem 4 teses brasileiras que citam esse teste para trabalhar com a informação em pacientes com epilepsia. Então, é deste tipo de informação que o neuropsicólogo precisa se basear e se calçar para a escolha dos testes, porque tem que ter um significado clínico dentro daquilo que você está vendo, né? Tem que ter uma correlação. Quanto à análise qualitativa dos métodos, também existe vasta literatura da interpretação e da qualificação dos detalhes de cada coisa que você vê no desempenho dos testes. O neuropsicólogo não vai só atrás do número, vai atrás de todo o desempenho do teste. Por que o paciente erra? E nesse ponto, uma das maiores contribuições para a compreensão do funcionamento neuropsicológico vem de uma senhora, uma americana chamada Edith Kaplan, que liderou, hoje ela já faleceu, e liderou, mas os seus seguidores ainda lideram, um grande grupo de pesquisadores sobre toda a qualidade do desempenho. É uma análise qualitativa em vários dos testes. Um dos exemplos disso, só um exemplo, é uma análise mais qualitativa dos semelhanças do Weiss, conhecido Weiss, do Bistro, então, é o mesmo sistema onde eles decompõem cada um dos tipos de erros que podem ocorrer nesse tipo de teste. E isso dá uma informação neuropsicológica. Então, ela não é uma medida, uma psicometria pura, é uma correlação neuropsicológica observando inúmeros casos com lesão cerebral, que é o foco do trabalho da neuropsicologia. A figura complexa de Rey é outro exemplo de muitos trabalhos do ponto de vista qualitativo, que todos eles trabalham além da pontuação formal. Existe a pontuação formal e trabalha a qualificação além da pontuação formal. Figura complexa de Rey, além da pontuação formal, existe a análise qualitativa do Lorem, para citar uma, que existem várias outras publicações. Landeira, Denise, fez a dissertação de mestrado exatamente sobre isso, né? Onde você qualifica e detalha o tipo de erro e assim constrói informações mais fundamentadas sobre a questão neuropsicológica. Esse é o foco da nossa área. Então, as conclusões. O que você vai trabalhar com as conclusões? A história clínica, a história educacional, a colaboração do paciente na avaliação, isso é essencial, se ele conseguiu colaborar ou não, ou se ele teve algum tipo de intercorrência, né, ou cansaço, desempenho, ou, no caso dos pacientes nossos do Hospital de Clínicas, uma crise, certo? Teve uma crise no meio do teste, você tem que começar o teste tudo de novo depois, né? Pode acontecer. E você vai trabalhar agora com a congruência desses resultados. Você vai trabalhar com questões como a relação entre atenção e memória episódica e memória semântica. Você vai trabalhar com esses conceitos, como que eles se organizam. E vai ver, então, qual é o sentido clínico disso. Observar a fluência, observar a linguagem em relação à história educacional,
certo? O que a pessoa faz ou não, observar erros de organização visoespacial, mas também observar a relação deles com erros de planejamento, para fazer uma correta interpretação. Isso não é muito simples, não, demora um pouquinho. E também você tem que conhecer bastante das teorias da construção da informação sobre memória. Então, você vai verificar que memória visual tem uma associação importante com o hemisfério direito, memória verbal tem uma associação importante com o hemisfério esquerdo, mas quando a gente trata de memória episódica, que é diferente de memória semântica, esse tipo de memória está mais associado com as áreas mesiais temporais. Outros tipos de memória não estão associados com as áreas temporais. Qual é o quadro clínico do paciente? O que ele tem realmente? E como que isto que você observa nos testes ou nas tarefas neuropsicológicas que você faz se corresponde e se organiza dentro da situação clínica que você está vendo ali. Então eu vou pegar justamente dessa lista de palavras de lei e vou colocar algumas informações. Esse teste é extremamente conhecido de todo mundo que trabalha em neuropsicologia. Você tem uma fase de treino, onde você repete várias vezes a mesma sequência de palavras para que a pessoa vá evocando, certo? Então, aqui tem uma primeira apresentação, tá? Uma primeira apresentação e depois você vai repetindo, então você tem que a pessoa vai repetindo. Essa primeira apresentação da lista, você vê a questão da atenção. Quando você trabalha com a interferência aqui, você vai ver, vai interferir com uma lista diferente. E depois você faz uma pós-evocação, sem novamente repetir a lista, e você vê o que a pessoa consegue consolidar após a interferência. E o que ela consolida a longo prazo. Aqui, então, é informação de longo prazo. Aqui é uma informação de atenção e de memória ultra imediata. Aqui é a curva de aprendizagem. E depois, o que ela pode consolidar. Vendo isso nas diversas situações clínicas, você vai ver perfis diferentes. Eu continuo mantendo aqui a média das pessoas e o desempenho de uma pessoa que tem um comprometimento muito acentuado de memória. Ela quase não faz a curva e praticamente não mantém nada depois, certo? Um déficit leve, a pessoa até faz a curva, mesmo com dificuldade, e não mantém depois, e vai fazendo uma perda. Ou então, a situação onde a pessoa não responde quase nada na primeira, né? Na primeira, uma dificuldade importante de manter a atenção, mas em seguida ela consegue desempenhar. Isso caracteriza bem, né, a mudança de postura. Então, se você utiliza um teste que não tem esse sistema, esse paradigma de repetição, você não está conseguindo trabalhar com todas essas informações para poder dar um parecer de como é realmente o funcionamento neuropsicológico dessa pessoa, só nesse aspecto da memória, só nesse aspecto da memória verbal, e assim em várias outras coisas. Por que tem isso aqui? Porque tem muitos artigos publicados a respeito. Tá? Agora vamos para um outro ponto delicado da questão da neuropsicologia, que são as funções executivas. O que a gente observa hoje na literatura das funções executivas é que, na verdade, existem ainda conceitos em construção, certo? São muitas terminologias diferentes que estão se reunindo, né? Esse é um trabalho do Diamond, de 2013, muito interessante para quem quiser se aprofundar em funções executivas. Estão se reunindo. Então, agora, a partir da melhor construção dessa informação sobre função executiva, é que vai ser possível compreender aquilo que está sendo colocado como os testes de função executiva. Nesse campo das funções executivas, eu sugiro a quem estiver fazendo neuropsicologia que observe com muita atenção, porque vários tipos de tarefas diferentes que envolvem o funcionamento executivo, de certa forma, abrangem várias áreas diferentes e elas nem sempre se correlacionam tão facilmente a ponto de você poder logo dar um fecho ou um laudo diagnóstico. Isso é um pouco mais delicado e mais complicado. Ele precisa estudar muito sobre o funcionamento executivo para daí começar a fazer fechos importantes a partir disso, né? Então, aqui a composição que ela propõe, né? Diamond, memória operacional, controle inibitório,
e a flexibilidade cognitiva. E todos esses grupos vão acabar se reunindo, todas essas funções vão acabar se reunindo no que é funções executivas de alto nível. Essas funções executivas, é muito importante ressaltar, principalmente para quem não é da área, são as funções associadas com as funções frontais. E realmente, muitos dados de pesquisa, não só especificamente com um método específico, têm observado que diferentes áreas que compõem os lobos frontais têm diferentes atividades, e isso não é uma informação só da psicologia, é uma informação muito histórica, de longa data, de produção de conhecimento sobre lobos frontais. Então, as áreas mesiais teriam lesões nas áreas mesiais poderiam comprometer mais a atividade espontânea, levar a uma apatia, lesões orbitofrontais em alterações de personalidade, lesões dorsolaterais seriam as que mais apontariam por inflexibilidade cognitiva, redução de influência, que é o que mais é medido na maioria dos testes mais objetivos de função executiva relacionados às frontais. Já estou terminando. As conclusões importantes do método e daí que vão realmente ser bem relevantes serem colocadas nos pareceres neuropsicológicos ou laudos neuropsicológicos, né? É a descrição da demanda, o método, a análise de todos esses resultados. E descrever esse perfil e suas correlações com as áreas cerebrais. Sempre que possível, você deve tentar fazer as pontes com isso. Por isso que é tão importante conhecer as teorias, fazer o fecho teórico. Algumas coisas não são muito congruentes. Às vezes você lê nos trabalhos assim, não tem memória imediata para material verbal. No entanto, consolida um monte de informações no teste verbal. Não, isso não fecha teoricamente, então não combina, né? E mais um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui é que a neuroimagem está crescendo muito, né? As informações que vêm do campo da neuroimagem para a neuropsicologia estão produzindo um novo olhar até sobre muito das funções neuropsicológicas, e nós, neuropsicólogos e os psicólogos também, devem estar atentos ao que é produzido pela ciência hoje. A avaliação neuropsicológica versa então sobre a correlação entre os resultados e as funções cerebrais. É essa ponte que a gente deve dar. No entanto, nós não damos diagnóstico de doença neurológica. Você não diz Parkinson, você não diz Alzheimer, não é isso que você diz. Você vai traduzir o perfil neuropsicológico apresentado e fazer inferência sobre quais são as funções e as áreas que podem estar comprometidas. Ok? Muito obrigada. Desculpe. Então, bom dia. Todos já cansados e com fome, então tenham um pouquinho de paciência. Vamos respeitar aí os 20 minutos. Então, quero primeiramente agradecer a diretoria do CFP pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu nunca saí daqui, né? Desde que comecei a faculdade, eu sou conselheira, eu sou colaboradora, ou estou aqui só de penetra mesmo, como hoje. E também quero dizer que é uma honra poder estar numa mesa com profissionais tão reconhecidos em suas áreas. Então, muito obrigada por esse momento. Muito bom poder dividir essa experiência com vocês. E aí, compro então a mim a parte de falar um pouquinho do tema dessa mesa, né, de elaboração de documentos oficiais, e falar especificamente disso em recrutamento e seleção, né, na área da psicologia organizacional do trabalho. É óbvio que se a gente pensar a área de psicologia organizacional do trabalho como um todo, a gente pode produzir documentos com outros fins, né, como, por exemplo, a avaliação do estado de saúde mental de um determinado trabalhador para determinados fins. Mas, fatalmente, o trabalho mais conhecido decorrente de avaliação psicológica no contexto organizacional é o trabalho em processo seletivo, e é esse o enfoque que nós iremos dar. Como nós já ouvimos diversos colegas falando a respeito do que é a avaliação psicológica, de que ela é um processo, e que muitos de nós têm uma boa visão sobre a atuação do psicólogo no contexto organizacional, eu vou pular essa parte e vou me dedicar a falar mais especificamente a respeito dos documentos, né? E óbvio que fatalmente na minha fala vão surgir algumas coisas do que é esse contexto. E por que será que a maioria de nós tem uma boa noção do que é isso?
a área da psicologia organizacional ainda é uma área pela qual muitos de nós acabam passando. Ou com os estágios, ou no seu primeiro emprego, né? Então ela acaba sendo uma área que todo mundo já colocou o pé um pouquinho, ou que tem um lado positivo, porque temos uma noção, e um lado negativo, porque às vezes essa noção é muito pequena. E aí a gente acha que sabe algo que a gente não sabe, né? E esse é o primeiro ponto que eu coloquei aqui na minha fala. Quem me conhece, eu sempre faço essa crítica, já está cansado de ouvir, mas é sobre o dilema do uso dos testes psicológicos na psicologia organizacional do trabalho. O professor Roberto colocou muito bem que a avaliação psicológica ela não é necessariamente mais considerada hoje como uma especialização, né? Eu sou psicólogo e trabalho com avaliação psicológica. A avaliação psicológica ela é transversal na psicologia, porque todo psicólogo, em todos os campos, pode se utilizar da avaliação psicológica. E quando a gente pensa dessa forma, para mim fica muito nítido que a avaliação psicológica é um dos trabalhos do psicólogo, um importantíssimo trabalho, mas é um dos trabalhos, né? Então eu posso ser neuropsicólogo e também trabalhar com avaliação psicológica. Posso ser psicólogo do trânsito e também trabalhar com avaliação psicológica. Mas eu não sei por que algumas pessoas e alguns psicólogos acham que a única coisa interessante que um psicólogo organizacional pode fazer é trabalhar com os testes, né? Curioso isso. E tão curioso que a gente escuta aqui no conselho, infelizmente, diversos colegas dizendo que querem o seu registro da inscrição no conselho, porque eles não aplicam testes horas bolas, eles não precisam, né, de registro e eles não precisam ser psicólogos para isso. Então, na minha visão, isso é um dilema bastante grande, porque o uso de testes ou o uso da avaliação psicológica, porque aí a gente já tem um outro dilema, né? Que na área organizacional a avaliação psicológica tem sim sido reduzida a testes. Eu acredito que ontem, pelo que eu vi, as mesas que foram trabalhadas, a professora Mariângela deve ter tratado sobre isso, né? Que a avaliação é um processo e não é o uso de um teste. Enfim, então a gente tem aí alguns dilemas nessa área. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar, enquanto psicólogo organizacional do trabalho, é que sim, na nossa área, a avaliação psicológica também é, ou deveria ser, um processo. E ela também é uma das nossas tarefas e não a única, né? Então, para termos o esclarecimento desses dilemas que nós vivemos, né? Então, de alguma forma, como muitos profissionais enxergam que apenas o uso do teste o faz psicólogo dentro das organizações, eu considero esse um dilema também no seguinte sentido, de que então, se é isso que você entende, faça isso bem feito. Porque daí, de alguma forma, os processos de avaliação psicológica que nós temos visto na área organizacional, eles não são adequados, né? Acabam trazendo o uso daqueles testes mais simples, uma aplicação por aí simples, o pacote, né? Acho que a Adriane falou disso muito bem. Usa um pacote que tem palográfico e mais um testezinho lá, que bacana, deu, né? Dificilmente eu vejo as pessoas pensando quais são os testes mais adequados para determinadas características. E aí me questiono muito isso, porque entendo o trabalho como algo determinante da subjetividade, da identidade de um sujeito, e aí a gente acaba jogando pessoas para trabalhar em determinadas empresas e determinados cargos e não tem noção da responsabilidade que a gente tem pelo futuro dessas pessoas, pelo futuro dessas organizações. Então, posto isso, o segundo ponto que eu gostaria de discutir, e que discuto muito com os meus alunos, porque também trabalho como docente, é quem é o nosso cliente. É muito lógico e óbvio, quando a gente fala de psicologia, pensar que o nosso cliente é sempre o nosso usuário, é sempre o indivíduo, o nosso paciente, quem nos procura ou quem está sendo avaliado. E em todos os outros contextos, nós vivemos outros dilemas, como, vamos repetir aí algumas coisas que falamos, no trânsito nós temos o usuário, mas nós temos em último fim o Detran e a própria sociedade que quer saber se ele pode dirigir ou não. Na bariátrica nós temos o paciente, mas nós temos também o médico, o convênio médico. Na neuropsicologia também temos o paciente, mas temos o médico e toda a equipe que está trabalhando com essa pessoa. E na área organizacional também, não sei porquê, muitos psicólogos enxergam que o seu cliente é único e exclusivamente a empresa contratante. E isso traz um problema muito sério, que é tudo que a empresa me pede eu faço. Por exemplo, chegou uma pergunta, acho que na palestra da Ângela, sobre o uso de testes não regulamentados. A área organizacional talvez seja a área em que mais a gente vê o uso de testes não regulamentados. E não só porque o psicólogo acha legal, mas porque muitas vezes as empresas ouviram falar desses testes e pedem para você aplicar.
E aí, infelizmente, alguns colegas, sem esse senso crítico, falam, beleza, eu aplico, né? E eu até tenho uma história pessoal com isso. Uma multinacional me fez um pedido, eu quero que você aplique tal teste, acho que era o Quantum na época, não sei se vocês já ouviram falar. E falaram qual era o determinado objetivo que eles tinham. Na verdade, era avaliar a competência de lideranças dos seus líderes de produção, para ver quem estava ocupando o cargo de líder de produção adequadamente e quem poderia um dia evoluir para um supervisor de produção. Eu falei, muito bem, eu aplico, mas não aplico Quantum. Não, mas eu quero Quantum. Eu falei, me indique um dos seus trabalhadores que você conheça muito bem, eu vou aplicar os testes que eu quero e vou te dar o resultado. Daí você me diz se você topa o meu trabalho ou não. E essa pessoa topou. E eu trabalhei na época com uma bateria de testes favoráveis na época e apresentei um laudo indicando todas as competências, né, relacionadas a um perfil de liderança ou não. E aí o gestor de RH dessa multinacional falou, acho que você conseguiu o que o Quantum me prometeu, né? Então tá, então vamos fechar, né? Consegui isso num caso, numa situação, mas eu não sei quantos dos nossos colegas fariam isso ou simplesmente diriam, beleza, daqui que eu aplico isso que você quer que eu aplique. Até porque muitos não conhecem a ferramenta ou não confiam que as nossas ferramentas nos dão esses resultados. E aí outra coisa que eu sempre digo para os alunos, quem não é psicólogo não tem obrigação de conhecer de psicologia. Eu não tenho que esperar um administrador me pedir, vem aqui e aplique, por favor, esse e esse teste psicológico. Ele não conhece. Ele conhece os testes não favoráveis que estão na internet, né? Então, o nosso papel nesse processo. E nem tudo aquilo que nos pedem é o que a gente vai fazer. Porque na área organizacional, aqui, como em outras, e aí por isso que eu coloco essa pergunta de quem é o nosso cliente, especificamente falando de recrutamento e seleção, é muito fácil a gente enxergar a empresa que nos contrata como nosso cliente, mas nunca o candidato. O candidato parece uma peça dispensável e descartável do processo. Vamos lá, vamos embora. Se você não tem um perfil, vai rápido, eu não tenho muito tempo, me vem outro, e outro, e outro, até que eu ache a pessoa ideal. E esse é um questionamento muito importante que a gente tem que fazer. A gente deve, sim, informações às empresas que nos contratam, mas esses candidatos, embora não estejam trabalhando no nosso cliente, não estejam pagando nosso salário, eles é que são os usuários do serviço de psicologia. Eles são os nossos clientes naquele momento, embora nós não estejamos sendo remunerados por eles. E aí, trouxe de volta aqui um item que a Ângela abordou na palestra dela, e eu entendo que essas alíneas do artigo 1º do Código de Ética nos ajudam muito a pensar nisso, né? Então, quando a gente pensa ali que a gente deve fornecer a quem de direito? Quem é de direito no processo de recrutamento e seleção? É a empresa que quer contratar e é o usuário que está sendo avaliado. Os dois são pessoas de direito, mas eles têm direitos diferentes, concorda? A gente até vai falar um pouco sobre isso. Então, eu tenho sim que fornecer a quem de direito informações sobre o trabalho, sobre o objetivo. Então, a empresa tem que saber e o usuário também tem que saber. Eu preciso tratá-lo com todo esse respeito e explicar qual é o processo que ele vai passar e como esse processo vai se dar. Na linha G, eu também devo informar a quem de direito os resultados desse processo de avaliação. E aí a gente tem aquele item que já discutimos em outros momentos, transmitindo apenas aquilo que for importante para a tomada de decisão. Se eu faço um processo de avaliação psicológica bem feito, pode ser que nesse processo eu escute desse candidato a uma vaga coisas do tipo que ele já sofreu um abuso sexual quando era criança, coisas do tipo que ele é inseguro em determinadas situações, ou coisas que ele vivenciou, uma separação, enfim. N exemplos a gente poderia pensar. Eu sempre me questiono, qual é a importância disso para esse cara ser contratado ou não? Porque existem coisas que a gente vai ouvir e que não estarão no resultado do nosso processo de avaliação, não estarão no nosso laudo, no nosso parecer. Por quê? Porque são coisas que não são importantes para a tomada de decisão. Qual é a tomada de decisão? Essa pessoa possui características adequadas para exercer determinado cargo, né? Qual é o prognóstico que eu faço dela? Ou será que essa pessoa tem a habilidade para relacionamento interpessoal tão importante para esse cargo, por exemplo? Será que o abuso sexual, por exemplo, é um dado importante? Ao meu ver, não. Talvez consequências psicológicas desse abuso seja, mas eu não preciso dizer, eu posso dizer que essa pessoa tem traços de insegurança em determinadas situações, sem expor de fato as coisas que aconteceram com ela.
E por isso, tão importante a gente pensar, né? Quais são as informações necessárias para a tomada de decisão. Então, o que é importante para eu saber se essa pessoa possui as habilidades, as competências necessárias para ocupar determinado cargo, né? Então, eu preciso sim omitir algumas informações dessa empresa que me contratou em respeito a esse meu usuário. E também orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados. Talvez, para esse usuário, eu indique que ele faça psicoterapia. Mas não necessariamente eu preciso dizer isso para o seu futuro empregador, porque ele pode trabalhar mesmo sem fazer psicoterapia. Mas eu posso entender que para ele ser uma pessoa melhor e resolver alguns dos seus conflitos seja interessante a psicoterapia. Então esse dilema desse duplo cliente, eu uso esse termo, eu não sei se ele está certo, ele é bem interessante da gente refletir cotidianamente, porque as empresas nos forçam a falar coisas que a gente não precisa, né? Numa mesa de reuniões, mas aí, o que você achou daquela pessoa? E a gente precisa todos os dias estar se perguntando qual é o nosso papel, né? E quem é o nosso cliente e quem eu devo respeitar enquanto usuário do meu serviço. Porque se eu entender a empresa contratante como o meu poderoso chefão e que tem direito de tudo, eu vou abrir tudo da vida dos meus usuários. E aí eu tenho um conflito e uma falta ética e técnica muito grave, né? Então, pensar que esse usuário é o meu principal cliente e que as informações que eu vou passar a essa empresa contratante são as informações exclusivas que sejam importantes para essa tomada de decisão. E aí, reforço também o artigo 6º, que a Ângela comentou, né, do relacionamento do psicólogo com profissionais não psicólogos, a questão de somente as informações relevantes devem ser passadas, e ainda assim eu devo passar para essa outra pessoa a responsabilidade pelo sigilo, e se der tempo eu quero mostrar para vocês um modelo de laudo, onde a gente reforça isso legalmente, para as pessoas que recebem o laudo e às vezes não entendem por que o laudo não pode estar na pasta do funcionário, que é manuseada por todos os profissionais de RH, né? Então é importante a gente deixar essas questões. E óbvio que a questão do sigilo também, mas acho que dispensa comentário depois da discussão que já tivemos, né? É importante de eu não abrir tudo, porque eu devo sigilo. E aí o artigo 10 aqui, ele nos ajuda. Eu não preciso quebrar esse sigilo nesse momento, porque não é o objetivo, né? Eu estaria trazendo um prejuízo, e não o menor prejuízo na quebra. Então, por isso é importante a gente sempre perguntar, qual é o nosso objetivo? Qual é o meu papel dentro do processo de recrutamento e seleção? E aí, apesar de suas necessidades de melhoria, a gente ainda recorre à Resolução 1 de 2002, que traz os objetivos da atuação do psicólogo nos concursos públicos e processos seletivos de outra natureza. Então, olha lá o que diz o artigo 1º. Que a avaliação psicológica para fins de seleção, seja no concurso, vocês devem ter falado bastante sobre isso ontem, ou em qualquer processo seletivo, eu devo utilizar procedimentos científicos, é claro, que me permitem identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido. Aí fica muito claro que muitas das informações que eu vou levantar na avaliação psicológica não serão disponibilizados ao contratante. Porque ele só tem que saber o que se refere a prognóstico para desempenho no cargo, ponto. Né? O que vai interferir na vida profissional dessa pessoa, e óbvio em termos de hipótese, né? Porque eu hipotetizo que a pessoa tem um bom relacionamento interpessoal, mas nada impede que um dia ela tenha problemas de relacionamento no trabalho, né? Então as nossas verdades não são absolutas quando a gente fala de prognóstico sobre o comportamento humano. Mas de alguma forma é essa resolução que nos coloca o nosso objetivo. E para alcançar esses objetivos, e para mim esse é um termo difícil, mas que eu repito muito, eu preciso utilizar testes, e aí a resolução está mal feita, né, porque não é só teste, é escolher todas as minhas ferramentas, né, para realizar a avaliação psicológica, com base no perfil profissional do cargo. Então eu não posso trabalhar com um pacote de testes, eu não posso trabalhar sempre com a mesma forma de avaliação. Eu não posso trabalhar sempre igual, porque eu sempre estarei falando de cargos diferentes. A maneira que eu vou avaliar um diretor executivo, ou que eu vou avaliar um auxiliar de produção, ou que eu vou avaliar um analista de recursos humanos, são formas diferentes. E para isso eu preciso me debruçar sobre as nossas ferramentas, sejam as observações, as entrevistas ou os testes, e entender quais são os adequados para cada contexto.
Assim como a gente ouviu, né, como na neuropsicologia isso está tão claro, eu tenho testes específicos para avaliar funções específicas. Aí me pergunto de novo, por que será que na área organizacional pode usar qualquer teste para qualquer coisa? E basta a gente ir em qualquer empresa de consultoria que a gente vê. Ah, a gente aplica valográfico em todo mundo. Por quê, gente? Não sei, porque é bacana, porque é legal, é fácil, aplica em todo mundo, né? Então, a gente precisa repensar algumas coisas ligadas a esse perfil profissionográfico, né? O que eu quero avaliar e por que eu estou escolhendo esses instrumentos para avaliar no pouco tempo que eu tenho, nas condições que eu tenho. Ok, aqui ainda falando da resolução de 2002, ela traz mais um item que nos ajuda naquela visão do duplo cliente, né? Da importância de que ao candidato é facultado a devolutiva. Por que eu trouxe isso daqui? Todos nós conhecemos muitas pessoas que participaram de muitos processos seletivos e nunca tiveram nem o aviso de se elas foram aprovadas ou não. Quem dirá por qual motivo, não é? Eu também não sei por que na área organizacional os psicólogos acham que não precisam dar devolutiva. Lembra daquela visão que eu falei do usuário descartável? O cara veio, ele serviu para vaga, que bom, ele não serviu, tchau, querido, você está me atrapalhando, vai embora, né? Que lógica é essa? Né? Que respeito é esse ao usuário da psicologia? Ele é um usuário do nosso serviço, ele é nosso cliente. E dificilmente esse psicólogo diz para essa pessoa que ela tem direito a receber essa devolutiva, porque isso ia ser um transtorno para o nosso trabalho, né? Muitos falam assim. Então, trouxe isso aqui para colocar da importância de que se deixe claro para esse usuário que ele tem esse direito. Eu não preciso obrigatoriamente ligar e agendar com todo mundo, mas eu preciso dizer para essa pessoa que se ela quiser me ligar e vir aqui e receber essa devolutiva, ela tem esse direito. E aí, essa pessoa, sim, vai ter acesso a tudo. Né? A tudo no sentido, a tudo que se refere a ela. Aquelas questões que a gente não passa para o empregador, por exemplo, mas que fazem parte do processo de avaliação dela. Todas as recomendações, encaminhamentos, indicações necessárias para que ela possa resolver seus conflitos, suas situações, independente dessas situações estarem interferindo negativamente no seu trabalho. Porque a gente sabe que muitas pessoas têm lá suas dificuldades, mas conseguem exercer sua vida profissional tranquilamente, né? Então, aí a gente poderia trazer uma outra polêmica, né? Que acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que poderíamos então ter dois documentos decorrentes de uma mesma avaliação, um para a empresa contratante e um para o meu usuário, né? É uma coisa que a gente precisa discutir também. Então, que documentos que a gente produz decorrente desse processo de avaliação, usando testes ou não? Quais documentos a gente vai elaborar, né? A gente até recentemente fez uma discussão dentro da Comissão de Psicologia Organizacional aqui do Conselho, de que a resolução 7 de 2003, embora, como disse a Ângela, é a resolução que nós temos, está em vigor e precisamos seguir, ela não nos representa enquanto psicólogos da área organizacional do trabalho. A gente segue, óbvio, mas por que a gente diz que ela não nos representa? Ela é muito bem escrita para um profissional que trabalha diretamente ligado às questões de saúde, seja clínica, hospitalar, a própria neuropsicologia, porque os seus termos são assim. Se você ler a definição dos 4 documentos que nós podemos escrever, nenhum deles contempla coisas que estão no nosso dia a dia. Mas a gente a respeita e usa. Mas então, se a gente fosse avançar, a declaração é um dos termos, um dos documentos. Nós não fazemos. Por quê? Porque a declaração, diz aqui, não coloquei no slide, mas está aqui, é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico, para declarar se a pessoa compareceu, como é que está sendo o acompanhamento ou outras informações. Não temos por que emitir uma declaração, né? Não faz parte dos nossos documentos. Aí, quando a gente fala de atestado, a gente já tem uma possibilidade. Daí alguns fazem atestado, mas você vai declarar o quê? Aquilo que a gente perguntou, que a pessoa pode faltar? Não. Existem alguns casos em que a gente é convidado para avaliar pessoas em processo de recrutamento e seleção, em que não é necessário a exposição daquela avaliação no laudo. Porque o próprio empregador diz que ela não precisa saber do laudo, precisa saber se a pessoa está apta ou não. Assim, mais ou menos como é no trânsito, o resultado final que interessa é aptidão ou inaptidão. E existem algumas normativas da área da qualidade, não sei quem tem alguma proximidade com isso,
em que alguns cargos é preciso que a empresa tenha pro forma mesmo esses atestados psicológicos para garantir que todos os procedimentos de qualidade foram cumpridos. E na minha visão, o uso do atestado é bastante interessante porque ele expõe zero o nosso avaliado. E eu comecei a trabalhar com isso, discuti bastante com a COF e trouxe um modelinho para vocês. Aqui tinha a explicação do que é o atestado. Só então, reforçando, né, por que a gente pode utilizar o atestado para fim de aptidão ou inaptidão. Porque explica lá que o atestado psicológico é um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado, tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas. E lá na letra B diz justificar estar apto ou não para atividades específicas após realização de um processo de avaliação psicológica. A avaliação eu tenho completa. Se o usuário quer conhecer, ele tem direito. E o que a empresa recebe? Isso. Só. É um exemplo, não é o melhor do mundo, é uma ideia, né? Eu tenho ali o nome do avaliado, eu preciso, né? Aqui estou cumprindo a resolução, eu preciso identificar. Eu estou dizendo qual é a finalidade, é uma avaliação psicológica para uma empresa de indústria química, os procedimentos que foram utilizados, a entrevista e alguns testes, e a minha conclusão, o fulano está apto, ponto. É só isso que a empresa tem. Se a pessoa quiser mais informações, ela pode me procurar. Mas se é pro forma, se é para ficar na pasta funcional, se é para todo mundo ver, é isso no máximo. Só que nem sempre é só isso que se quer, né? Às vezes a gente dá conta com isso. Aí vem uma outra discussão. Será que o que a gente faz é um relatório ou é um parecer? E qual seria a diferença dessas duas coisas na prática? Quando a gente lê a definição do que é um parecer na resolução, fica tão bonito para a área jurídica, não fica? E nada mais. Porque parece que ele só funciona quando você tem quesitos para responder, né? Não que ele não possa ser usado, óbvio que a gente pode pensar em adaptações. Mas do que eu tenho discutido com os meus colegas, a gente tem entendido que a gente faz um relatório e não um parecer. E aí, só que isso não é uma opinião fim, isso é uma discussão, isso é uma polêmica, né? E por que a gente entende, então, que quando a gente faz um documento mais completo, a gente está fazendo um relatório e não um parecer? Porque a gente não está só respondendo um quesito de se a pessoa está apta ou não como no atestado. Eu estou aí sim detalhando o prognóstico, estou detalhando como eu entendo que essa pessoa vai se comportar sob pressão, vai se comportar no seu relacionamento interpessoal, vai se comportar em situações X, Y, Z que ela terá na sua caminhada dentro do trabalho, né? Então, nesse sentido, o relatório psicológico teria a finalidade de apresentar procedimentos e conclusões gerados pelo meu processo de avaliação, colocando encaminhamento, intervenção, diagnóstico e prognóstico. E o que a gente faz num relatório enviado para a empresa é um prognóstico de como essa pessoa irá se comportar naquele cargo, naquela empresa. E aí, novamente, né, limitando a fornecer somente as informações necessárias, relatando a demanda. E aí, seguindo, então, aquilo que o relatório nos coloca, que é a identificação, descrição, procedimento, análise e conclusão. O meu tempo já acabou, mas eu trouxe um modelo, e volto a dizer que não é perfeito, e não é o único, e não é o ideal, mas só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente tem buscado fazer. Então, deixar claro o objetivo, que é a avaliação psicológica, que é para a seleção e para qual cargo é. Porque dizer que é avaliação psicológica não basta, é para processo seletivo. Dizer que é para processo seletivo não basta, eu preciso saber o perfil profissionográfico, então eu também preciso saber que cargo é, né? Enfim, aí vou ter toda a identificação da pessoa, sua síntese pessoal, parecer de entrevista, né? Isso aqui é um hábito da gente falar de coisas pessoais, histórico da vida profissional, parecer de entrevista. E aí sim a parte do laudo, onde a gente faz o prognóstico de como essa pessoa poderia se comportar futuramente. O resultado bruto de testes, porque quando a gente trabalha em parceria, um psicólogo consultor e um psicólogo da empresa, muitos gostam de saber dessa informação. Os instrumentos que foram realizados e aqui no final aquilo que eu comentei com vocês, a gente coloca um termo de esclarecimento. Então, nos termos da Resolução 10 de 2005, o Código de Ética, em seu artigo 6º, letra B, bem como em referência ao presente documento, que é resultado do trabalho do psicólogo, e primando pelo bom relacionamento com os clientes, colaboradores e profissionais não psicólogos, esclarece que, referente ao documento em questão,
compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando desde já as responsabilidades civis e criminais de quem as receber de preservado sigilo. Porque, como a Angela falou, depois que a gente entrega isso na empresa, óbvio que a gente só vai escrever aquilo que é importante, com toda a linguagem técnica, mas depois que sai da nossa mão, eu sei que muitas empresas colocam na pasta funcional e que todo mundo lê, né? Então, a gente traz essa ressalva, de alguma forma nos protege, né? Então, não sei se vocês têm esse hábito, mas acho que vale a pena. 20 minutos é tão pouco. Já acabou meu tempo, a gente poderia conversar muito mais coisa, mas eu agradeço a atenção e espero ter contribuído um pouquinho para a reflexão de vocês.